Bom dia, presidente, mesa diretora, caros deputados, deputadas, senhoras e senhores, aqueles que nos acompanham pela TV e Rádio Alemes. Venho a essa tribuna aqui para debater um assunto também pautado em eleições. E, logicamente, que eu me restringirei aos 11 minutos, mesmo porque é um assunto que me constrange, um assunto que me chateia. Eu faço política desde 94 e em campanha política você enfrenta muitas adversidades. Eu sou calejado com isso. Mas quando você tem a sua esposa disputando as eleições, você sofre muito mais. Não aqui comparando com a situação do Lídio, mesmo porque o Rinaldo teve a irmã dele. Eu tive a Dione, que já foi deputada aqui durante 2 mandatos, e um terceiro como suplente. Ela enfrentou as últimas eleições municipais em Nova Andradina e não foi vencedora. Às vezes, por conta do que é ser prefeito de uma cidade, eu digo a ela, às vezes foi vontade de Deus, você perdeu as eleições. Mas em Nova Andradina, especificamente, passam-se os dias e a gente não tem como ficar quieto, porque foi uma eleição que ela liderou as pesquisas o tempo todo. Não obstante a gente ter que ficar bem restrito, porque ela não aceitou fazer, e mulher é assim, ela não aceitou fazer conchavo com luio. Tivemos propostas, queria alguém se indicando vice, ela achava que não era o vice ideal, então ela declinou de coligações, buscando fazer uma eleição que, vencedora sendo, não teria os compromissos que acabam acontecendo, dificultando e, às vezes, comprometendo até o sucesso da administração. Mas liderou as pesquisas até no último momento, mas enfrentou uma campanha sorda, suja, violenta, criminosa. Montaram lá uma milícia digital para combatê-la, ela, mulher, com mais de 60 anos, e aquilo batia nela o dia e noite, não tinha perdão, tinham que ganhar a eleição sobre qualquer circunstância, sem escrúpulo, e utilizando-se de meios de comunicação, pagos com recursos públicos, colocados aí para receber do recurso público para fazer campanha, para ser uma campanha sorda. E essa semana, desses malfeitores foi condenado. Foi condenado a 4 anos e 8 meses de cadeia. E para pagar uma indenização de R$20 mil para a Dione. Na realidade, isso aqui, o dinheiro, se eventualmente transitar em julgado, tenho certeza que a Dione poderá distribuir esse dinheiro para uma entidade, alguma coisa. A condenação, ser condenado 4 anos, cidadão dessa estirpe aqui, para ele não significa nada. E para nós também, nós não temos nenhum desejo de ver ninguém preso. Agora, o que nós desejamos é que justiça seja feita. Isso nós desejamos. Não se pode, em política, se apelar, não ter escrúpulos para fazer campanha visando o poder a qualquer custo. E um jornal, um site Nova Andradina, publicou uma matéria, porque lá em Nova Andradina aconteceu até o imponderável. O imponderável é que nós havíamos contratado uma empresa aqui de Campo Grande para fazer pesquisa na cidade. Para fazer pesquisa, e essa empresa tinha lá um coordenador, com mais 7, 8 assessoras, que fazia o trabalho nos bairros. Utilizavam-se de 8, 9 celulares. E uma tragédia acabou acontecendo no sábado de manhã, no sábado que antecedia o domingo das eleições. Esse coordenador amanheceu morto no hotel que ele estava hospedado. Para nós, não sabíamos, contratamos uma empresa, mandou um coordenador, não temos conhecimento da vida da pessoa. E, num primeiro momento, se pautou, pelas investigações iniciais, que poderia se tratar de um suicídio.
E assim foi o dia passando, nós ficamos tranquilos, nós não tínhamos nada com isso. E no sábado ainda à noite, com as eleições para acontecerem no dia seguinte, de manhã, um site lá do município de Bataguaçu colocou uma matéria dizendo que aquele rapaz que estava lá com os celulares, que era o organizador de fake news contra o candidato adversário. Logo, imediatamente, um site do Nova Andradina publicou uma matéria também, colocando, tem aqui: homem encontrado morto em quarto de hotel pode estar ligado na distribuição de jornais de cunho difamatório contra o Dr. Leandro. E falando aqui, que foi 9 aparelhos estavam submetidos à análise judicial, enfim, como se dando a entender que todos aqueles telefones que ali estavam era para distribuir fake news, que era para fazer campanha difamatória. Logicamente que nós entramos na justiça mesmo, porque não era verdade. E a juíza eleitoral, a quem eu quero reconhecer o trabalho que ela fez, ela, a partir do momento da petição que foi feita pelo advogado do partido, ela pediu que as matérias fossem tiradas dos 2 sites, porque não poderia acusar não tinha prova nenhuma que estava. Se o que tinha o rapaz que trabalhava e realmente trabalhava na campanha da Dione, ele tinha acho que um exemplar ou 2 exemplares num jornal que trazia uma matéria que não era fake news. Ele tinha lá o jornal, a matéria falava que o candidato, então, que estava disputando as eleições, ele respondia um processo de associação criminosa, formação de quadrilha e apropriação indevida, indébita. Ele respondia esse processo, tanto é que o Correio do Estado publicou essa matéria, eles entraram pedindo retratação e o TRE não deu retratação porque a matéria era verdadeira. E a juíza pediu para os sites tirarem a notícia, mas o estrago já estava feito, porque a cidade toda, uma tragédia, alguém se enforca lá como aconteceu, a cidade estava aquela turbulência, como é que tem a Dione com isso? Já estava feito o estrago. Mas não obstante a decisão da juíza, tanto o site de Bataguaçu como o site de Nova Andradina correram de cumprir a decisão judicial. Um deles, inclusive, entrou aqui no TRE com um mandato de segurança para derrubar a decisão da juíza e perdeu ao meio-dia que o TRE confirmou que tinha que tirar a matéria. O de Bataguaçu tirava do ar, mas botava no Instagram. Só 3 horas da tarde, essa eleição ano passado foi até às 16, às 15 horas que tiveram os sites e tiraram todas as matérias. E aí, um site publicou assim: perícia desmente ato covarde espalhado contra a Dione por sites de Nova Andradina e Bataguaçu. E é verdade, a polícia fez a perícia e constatou que os telefones não tinham nada de fake news, que o rapaz que foi encontrado morto realmente, pelo que tudo indica, foi suicídio. Ele não tinha nada contra ele, não teve nada comprovado que envolvesse campanha política difamatória, salvo o serviço que eles faziam de pesquisa para a campanha da Dione, que eles foram contratados e pagos regularmente. Ou seja, mentira deslavada, ato covarde que colocaram nas vésperas das eleições para ganhar umas eleições. Tanto é verdade que a juíza lá cassou o mandato de quem está lá vencedor, porque não foi só isso, foram isso e muito mais coisas. Tanto é que estão cassados e vão ser julgados aqui no TRE, a quem eu espero que faça-se justiça. Porque disputar as eleições, todos nós podemos disputar. Agora, ser vítima de fake news o tempo todo, de forma covarde. E ainda hoje um site publicou lá, distorcendo, ele não reconhece que publicou a matéria, ele coloca lá o site de Nova Andradina e o de Bataguaçu desmentindo. Inclusive, como coloca o nome Rachioca, eu vou mandar para a minha assessoria jurídica ver se cabe um processo, tendo em vista que eles estão distorcendo mais uma vez os fatos e usando o meu nome. Mas era isso que eu queria colocar aqui nessa tribuna,
que é um absurdo que nós passamos em Nova Andradina nas eleições de 2024. A Dione realmente não merecia o que foi submetido, mais do que a derrota. É vamos dizer assim, o desconforto de ser agredida enquanto mulher, mãe, avó, esposa, e uma mulher digna que representou muito bem essa casa nos mandatos que desempenhou aqui na Assembleia Legislativa. Era isso. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Encerrado grande expediente. Pela ordem. Pela ordem, deputado Caravina. Não, só para, assim, só para me manifestar, eu acompanhei as falas, acho que esse debate aí, com todo respeito, deputado Rinaldo, deputado Lídio, deputado Rachioca, quando a gente traz esse debate aqui de questões locais para a Assembleia, a gente empobrece um pouco o debate aqui. Mas com relação à Nova Andradina, eu me sinto na obrigação de falar, porque eu participei ativamente da campanha, não é novidade para ninguém, que eu apoiei o doutor Leandro, e tem algumas coisas que o deputado Rachioca falou que eu preciso esclarecer. Primeiro, o prefeito Leandro não responde processo de associação criminosa e nem estelionato. Isso não é verdade. É um processo civil. Outra coisa, Correio do Estado nunca circulou em Nova Andradina. Nesse dia, mais de 5.000 exemplares foram distribuídos em Nova Andradina com a capa, importante uma capa para o Correio do Estado, que o candidato a prefeito de Nova Andradina estava respondendo a um processo. Não só isso, a Boca do Povo com mais 5.000 exemplares com a mesma capa, na véspera da eleição. E também, no quarto onde o rapaz se suicidou, havia exemplares com a mesma matéria. E lógico que isso gerou uma dúvida na população, os motivos da morte, mas definitivamente posso afirmar que acompanhei a eleição. Não foi isso que decidiu o resultado da eleição. O crescimento da campanha do vereador, então vereador Leandro, e hoje prefeito, foi gradativo, foi crescendo, dentro do regime democrático, e ele acabou vencendo as eleições. Então, assim, faço essas considerações, porque participei da campanha, e foi exatamente o que aconteceu. Fake news, e aí não vou entrar no mérito de condenação ou não condenação, e nem decisão judicial, tem duas formas, ou você aceita quando o trânsito é julgado, ou quando há recurso você recorre. Então a decisão está em grau de recurso. Mas o que eu posso dizer é que a eleição transcorreu, aconteceu, ele foi eleito, a Justiça em segundo grau vai recorrer. Os sites, eu acompanhei as publicações relatavam o que aconteceu, e fake news em eleição, deputado Rinaldo, não adianta ninguém dizer que é santo, que ninguém fala de ninguém, os dois lados, campanha brigada mesmo, nós já disputamos várias campanhas, eu já perdi e já ganhei. E aí, parafraseando a fala do deputado Lídio, aceita que dói menos. Obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Rachioca. Já que eu fui citado, em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro aqui para o deputado Caravina, quem trouxe essa pauta aqui foi ele quando propôs aqui uma moção de apoio para os candidatos vencedores. Agora, o fato do jornal, que ele falando aqui de 5.000 exemplares, eu tenho certeza que ele não comprova isso, nem do Boca do Povo também ele não comprova. Ele está falando, está chutando um número aí. Está chutando 5.000 exemplares como se fosse os jornais publicarem. Eu acho que, na verdade, a imprensa deveria mesmo publicar a história do candidato que o povo está votando. Eu disse aqui que responde o processo. Ele responde o processo mesmo. Não sei, se já pagou, talvez esteja livre do processo. Se não pagou o que deve estar respondendo o processo o prefeito lá então. Então responde o processo. E o jornal, tanto é que o jornal Correio do Estado, como publicou a matéria, lógico, chegaram, eu tenho conhecimento, chegaram alguns jornais a mais em Nova Andradina, assim, era uma matéria, uma notícia que interessava a sociedade nova andradinense para saber em quem estava votando. Então, o jornal Correio do Estado publicou a matéria, eles entraram na Justiça Eleitoral pedindo a retratação do jornal Correio do Estado, e o jornal se defendeu e comprovou que a matéria era verdadeira, tanto a matéria do jornal Correio do Estado, quanto a matéria do Boca do Povo, que colocava a mesma situação, que respondia processo
por apropriação indébita, não falei estelionato, apropriação indébita, associação criminosa e formação de quadrilha. E, além disso, ocultação de bens que não declarou nos bens quando no registro da sua candidatura a prefeito da cidade de Nova Andradina. Então, não teve nada irregular nas matérias. Agora, o rapaz que foi encontrado morto, ele não fazia parte nenhuma disso. O laudo é bem claro, não tem momento algum falando que ele distribuiu o jornal, que fazia fake news. Se as pessoas gostam de fazer campanha com fake news, não é do meu tipo. Quem faz fake news, eu acho que nesse nosso país aqui, ainda mais considerando que hoje há inteligência artificial, nós temos que coibir a ação de bandidos que se utilizam disso para vencer as eleições. Eu não utilizo disso, eu faço campanha, como eu disse, desde 94, a Dione principalmente, que é uma mulher, ela não se preocupa, jamais se preocupou em fazer fake news. Se alguns admitem que faça fake news, que meça a sua vida pela régua que ele tem.